Boa noite a todos. É uma satisfação muito legal estar aqui nesse grupo, falando com ativismo, porque eu, nos últimos anos... Deixa eu começar a minha apresentação aqui. Tive aí envolvido muito com a questão técnica, né? Dentro de governo, né? E tive uma experiência numa consultoria grande, né? Então, sempre... E me afastei um pouco do movimento ativista, mas, assim... E eu acho que é um bom momento para retomar o diálogo. Mas agora, com a minha trajetória, eu vou um pouco na trajetória aqui da minha fala, vou tentar trazer isso como é a minha visão disso tudo, né? Primeiro, o desafio grande de falar de um tema muito amplo, né? Porque quando a Aline, o pessoal me chamou há uma semana atrás, uma ementa enorme, então eu vou tentar ter um poder de síntese aqui, e obviamente posso falhar em alguma coisa, e vocês podem... a crítica é aberta, eu estou aqui para o diálogo, e pode ser que coisas que eu fale aqui não concorde, e é isso mesmo, isso faz parte da construção do conhecimento, da evolução, da nossa evolução como sociedade. É esse o meu princípio, então não tenho medo das críticas e de colocar aqui o debate da melhor forma possível, tá? Então, primeiro eu queria fazer um exercício com vocês, com todo mundo. Eu vou usar uma ferramenta aqui que é um Mentimeter, que ou vocês entram no site e digitam esse código, e aí vocês conseguem fazer essa interação, que eu queria... Como não tem a rodada de apresentação, eu não consigo conhecer todos vocês. Eu conheço uma pessoa que está aqui, a Vivian Garelli, do Rio, na qual a gente trabalhou junto, eu na prefeitura e ela no movimento da bike, no Bike Anjo, enfim. Uma satisfação tá aqui com você, Vivian. Mas o exercício é o seguinte, para eu ter aqui um pouco de conhecer vocês. Quais cidades tocam vocês no coração, né? Se vocês puderem ir colocando, eu vou abrir aqui o Void aqui, para ver, para a gente vai formar uma nuvem de palavras aqui. A ideia é formar uma nuvem de palavras enquanto vocês vão abrindo aí. Vamos ver se vai dar certo, né? Todo mundo conseguiu entrar no link? Pessoal, coloquei o link e o código no chat para copiar e colar. 3. Aí, beleza. Aí tá começando. É isso. Que massa! Caramba, quanta gente legal! É, Bahia! Que alegria, que alegria. Bom, então, enquanto as pessoas vão ainda interagindo, eu gostaria que vocês, na cabeça de vocês, vocês traçassem uma rota dentro dessas cidades que vocês estão colocando como que tocam o coração de vocês, e pensar qual é a estrutura urbana que te abraça o coração, né? Acho que isso... Qual é a emoção que traz a vocês, assim? Por que eu quero falar desse exercício? Porque eu quero que vocês guardem isso na cabeça, e no final da minha fala aqui, no debate, a gente possa resgatar esses sentimentos e poder entender qual é essa condição urbana que vocês abraçaram como ideia,
e que tocam vocês ao coração. E aí, para minha surpresa, o Rio de Janeiro aqui é a cidade na qual toca, toca o coração das pessoas, né? E num processo, eu ia falar isso então, mas é interessante porque não era um resultado que me esperava, tá? Fui surpreendido, mas Rio de Janeiro é uma cidade bem planejada, na qual a organização do seu território é dada por equidade territorial, equidade socioespacial. Tá, beleza. Então guardem isso e a gente volta depois a discutir. Bom, da onde eu falo, né? Quem sou eu, né? Sou um geógrafo que fiz USP. Eu sempre, desde a graduação, eu estudei planejamento, mas o meu foco era planejamento em gestão de águas, né? Depois eu fui para o mestrado no Rio, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, onde eu também continuei estudando gestão de águas. Mas no mestrado, a questão urbana, para mim, já começou a ser muito latente, porque discutir água e não discutir cidade era uma coisa que não cabia, mesmo quando eu olhava para a política de gestão de recursos hídricos, é a bacia hidrográfica, a unidade territorial é outra, né? Então, assim, a questão urbana sempre era dada como um princípio, tá? Hoje eu estou doutorando nas ciências de dados, mas depois, mais para frente, eu vou falar que mudança inversa, né? Inversamente proporcional aqui, né? De uma área das ciências humanas na geografia da USP, marxista, progressista, para uma área de ciência de dados, né? Mas eu vou falar no final ali, eu vou trazer algumas questões. Na minha trajetória profissional, eu comecei alguns trabalhos em ONGs, então, lá na graduação, uma galera da graduação formou essa ONG, o IPESA, onde a gente trabalhou com catadores com cooperativas de catadores em São Paulo. Enfim, eu tenho uma experiência com consultorias, trabalhei em uma grande consultoria, que é a FGV, e nos últimos 6 anos, até 1º de março desse ano, eu fui subsecretário de Planejamento Urbano da cidade de Niterói. Tá? E eu encerrei esse ciclo agora, e agora eu vim trabalhar na Cooperação Brasil-Alemanha para coordenar um projeto da Agenda Nacional do Desenvolvimento Urbano Sustentável na Cooperação Brasil-Alemanha. Né? Então, é desse lugar que eu falo. Né? Primeiro, vou também me colocar aqui, né, como um homem preto em lugares improváveis dessa figura humana estar. Né? Então, eu ocupei lugares de muito privilégio. Né? Então, é desse lugar que eu falo. Tá? E aí, para começar também, para a gente discutir algumas coisas de conceitos, né? Eu queria que vocês também definissem algumas palavras, né? Eu acho que eu deixei até muito aberto ali, mas quando, quando vocês escutam a palavra planejamento, o que vem à cabeça de vocês? Tá? Vou dar um minuto para todo mundo pensar. E aí eu vou abrir aqui de novo o... Opa, esse aqui a gente já foi. Opa, cadê? Rogério, só não consegui pegar o código. Não. Desculpa. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Vou projetar aqui. Foi? Oi, obrigada.
Mais alguém consegue contribuir? Ah, agora foi. Acho que você estava demorando para atualizar para mim. Legal. Organização, participação. Legal. Boa. As palavras aqui, a organização é a que trouxe mais, né, mais, tem uma diversidade aqui que a gente poderia passar uma noite inteira discutindo só essas questões, né? Mas quando e eu também gostaria de contribuir, além dessas questões, eu acho que quando a gente está falando de política pública e de planejamento territorial, a gente tem duas palavras que a gente não pode tirar da cabeça, que é intenção e decisão. Então, aquelas cidades que tocaram no seu coração, elas foram construídas em cima de intenções e de decisões, muitas delas ditas coletivas, mas a gente vai entender isso, se elas são tão coletivas assim ou não, e eu acho que, por algumas palavras que já surgiram aqui, nem tão coletivas assim. Mas por que isso? Né? E é isso que a gente vai entrar aqui mais um pouco. Então, o planejamento, ele pode ter múltiplas escalas, iguais as palavras ali que vocês colocaram, né? Então, é o planejamento a partir do indivíduo, né? O seu planejamento individual, financeiro, pessoal, de estudo, o fato de vocês estarem aqui, vocês têm uma intenção e tomaram uma decisão de estar aqui, né? Então, esse é o indivíduo. Ele também pode ter essa escala do conjunto de indivíduos, que aí você começa a gerar algumas questões para o planejamento, como é que você equaliza a intenção e a decisão e a organização e todas as outras palavras que vocês colocaram num conjunto de indivíduos, e além de ter organizações que podem estar influenciando nos processos de planejamento até seus individuais, o Estado, uma empresa, a minha empresa de internet aqui, que decidiu não instalar aqui na minha casa hoje, ela causou impacto no meu planejamento de aula hoje. Tá? Sei lá, estou só dando um exemplo. Né? E o planejamento também, ele tem uma questão temática. Né? Você nunca... É difícil você planejar múltiplas coisas ao mesmo tempo. Né? Às vezes, no planejamento, você precisa só olhar para o seu dinheiro, para a sua decisão do estudo, ou correlaciona algumas coisas, né? Também tem essa interconexão de temas, ou você especifica um planejamento num tema só. E também, aí é uma coisa muito que eu aprendi, né? É difícil a gente entender isso, mas são palavras-chave num processo de planejamento que eu aprendi no meu trabalho que eu fiz dentro da FGV, que é o nível de decisão. Como é que você planeja? Você pode planejar num nível estratégico, ou seja, dar diretrizes gerais, né? E aquela diretriz gerais vai rodar o motor do que você está querendo. Ou você pode planejar a partir de ações, né? Então, eles usam, desculpa, eu vou usar os termos, ou você pode planejar de cima para baixo, né? Ou seja, você define uma estratégia e essa estratégia vai definir o que você vai fazer para baixo, ou você pode traçar várias ações e planejar e achar dentro dessas estações qual é a estratégia que você precisa seguir. Tá? Então, são modos de pensar o planejamento. Né? Tem várias teorias, eu acho que eu não consigo entrar aqui, porque eu acho que eu gostaria de avançar um pouco mais em outras questões, mas parte da teoria do planejamento, e não só do planejamento territorial, né, administração, economia, vão passar por esses temas. Então, é importante eu quis trazer só essa
conjuntura aqui para também a gente avançar. Mas também tem essa palavra associada a uma questão espacial, e aí é onde o geógrafo entra aqui e se sente um pouco mais à vontade, é o território, né? O espaço usado. Eu vou ainda falar um pouquinho de algumas definições que eu gosto, né? Não são as únicas, mas também queria ouvir um pouco de vocês. Quando se fala território, o que vem na cabeça de vocês? Aí eu vou voltar ali no nosso... Deixa eu voltar aqui. Não vou pagar. Vou hackear vocês. Ele nem está deixando eu presente, mas tudo bem. Pertencimento é uma palavra interessante para a definição do território. Espaço. Legal. Essa é uma temática cara para o geógrafo, porque existem várias preocupações na definição dos conceitos geográficos, tá? E território é um deles, e existe várias formas de você definir um território. Mas aqui eu tenho usado muito, tá? Não é a única forma. Essas duas conceituações que eu vou trazer, eu não sou um cara teórico da geografia, né? Eu posso estar incorrendo alguns erros teóricos, metodológicos, epistemológicos, mas era uma discussão que, quem sabe, ainda eu faço ainda, né? Mas o Milton traz uma coisa direta, né? O que interessa discutir é o território usado, né? Então, o território, para ele, o que tudo são as conexões entre os sistemas de objetos e ações, a solidariedade entre essas ações, fluxo, estrutura, e ele traz uma série de conceituações para definir, e aí colocar o espaço geográfico é a base, né? O território é uma categoria espacial, né? Então, você tem outras categorias espaciais, como lugar, enfim. Então, aí tem uma discussão, que aí é uma discussão muito boa com esse cara, é um dos melhores geógrafos que eu tenho lido e acompanhado, que é o Marcelo Lopes de Souza, que ele faz uma crítica ao materialismo histórico, né? Que dessa questão do território, de ver o território só como objetos, com sistemas de engenharia, é um diálogo com Milton Santos, tá? Porque ele vai resgatar um outro conceito de território que é fundado na geografia alemã, que por muito tempo teve o peso em função do nazismo e das questões raciais muito colonialistas e etc., mas ele traz no sentido da gente entender, fora de um anacronismo histórico, de entender os espaços atuais, o território ele é definido e delimitado a partir de relações de poder. Aí, cara, o Marcelo vem com toda uma teoria da geografia alemã, traz o Foucault com muito apreço, né? E fala assim, pô, não é só essa questão de Estado-nação, de fronteira e etc., né? Essa materialidade histórica, ela também está condicionada a relações de poder, né? E aí ele faz essa pergunta norteadora
para todos os trabalhos que ele vai definir território, né? Ele tem um trabalho muito interessante no Rio, sobre os espaços da relação, da geografia das drogas e tal, enfim. Ele tem um trabalho incrível sobre reforma urbana, é um dos geógrafos que eu gosto muito do Rio, assim, e é um cara que dá o UERJ, né? Então, enfim, então é um cara muito legal. Então, a pergunta é, quem domina, governa ou influencia quem nesse espaço? Então, essas relações é assim que se define as relações de poder e assim que ele delimita territórios, né? De uma forma muito simples, eu vou mostrar para frente, né? Mas alguns territórios periféricos, né? Eles têm formas de dominação e governança e influência não aderentes a político-administrativo, a fronteiriças, a delimitações, né? Ele perpassa, são questões de relações sociais intrínsecas, né? De soberania e poder de algum desses territórios, né? Também essa é uma discussão muito difícil de fazer, não consigo fazer aqui nesse tempo curto, mas a gente poderia, sim, pegar várias definições de território aqui e trabalhar e aplicar nas formas de ativismo que vocês estão buscando. Tá? Então, o território urbano, né, se você pegar lá a teoria global, né, das cidades, né, eles têm conexões de poder influenciados por, né, o próprio Milton, né, fala, né, das relações das empresas, de como as empresas determinam relações territoriais e tal. Então, tem uma série de questões que a gente poderia debater, mas, em princípio, eu traria esses dois o Milton, que, obviamente, né, pela ideologia materialista histórica, e o Marcelo Lopes de Souza com essa provocação de trazer também essa conceituação das relações de poder, porque depois ele vai discutir reforma urbana, e é bastante importante dentro desse processo. Então, aí, né, uma outra bibliografia interessante, que é do pessoal da UF, da geografia da UF, que é a Esther Limonadi, ela tem 2 livros que eu coloquei na bibliografia, eles estão disponíveis online, ela vai discutir por que planejar o território, e aí são 2 volumes com textos maravilhosos, né? E aí a pergunta inicial desses 2 livros é por que planejaram, né? Por que exercer processos de planejamento nas condições atuais, sendo que você tem um histórico de planejamento sendo feito e as desigualdades continuam aumentando, né? Ou se perpetuando várias relações desiguais dentro dos territórios, né? Então, por que planejar? Porque existe um problema, né? A gente planeja para tentar solucionar um problema, né? Só que o problema é um pouquinho mais, que aí também gosto de um geógrafo, que é o Antônio Carlos Robert Moraes, que estuda a formação do território brasileiro desde um processo histórico, né? E aí é isso, desde o início da formação do território brasileiro, né, da formação territorial brasileira, as contradições e conflitos que deixam marcas nesse território, né? Por muitas vezes invisíveis, através dos processos de racismo implementadas no território, com políticas de territoriais racistas, né? Ou então no completo desrespeito à lógica territorial indígena, por exemplo, né? Está no cerne da nossa... Isso não é uma questão do século XXI, isso é uma questão do século XV, né? Ela não começou agora, né?
ela só vem se intensificando e se mostrando cada vez mais vil no processo moderno do território brasileiro. E visíveis, naturalmente, as paisagens urbanas estão aí para mostrar quais são essas marcas da formação territorial do Brasil, né? E as áreas urbanas, a cidade que tocou vocês no coração, é uma das mais visíveis do ponto de vista desses conflitos e dessas desigualdades, né? Eu sou um cara de São Paulo, né, que conheceu a periferia de São Paulo bastante, assim, né? Eu posso falar, apesar de ser um cara que morou num bairro de classe média, mas eu fui educado pela periferia, porque minha família toda, né, eu sempre tive essa relação. Minhas férias eram lá no Grajaú, entendeu? Então, assim, as periferias, elas são marcas dessas contradições dentro do território. E por exemplo, por que eu falei isso, né? Em São Paulo, a relação na periferia, com a relação com a droga, com as formas ilegais, né, que são dadas dentro dessa política territorial brasileira, elas eram muito mais tranquilas, né? Quando eu vou para o Rio de Janeiro, cara, eu vou subir o morro para fazer um trabalho em Niterói mesmo, né? E, cara, ver meninos de 15 anos com um fuzil na mão é uma visibilidade muito chocante, muito pesada. Meninos negros, de menores de idade, com um fuzil na mão. Né? E falando, e aí, tio, aqui você vai construir uma praça para nós? Saca? Então, isso é muito pesado e são consequências dessa formação político-territorial no Brasil. E é isso que eu queria falar, né? E houve um planejamento para isso. Né? Houve um planejamento territorial que começou em 1494, né? Se não me engano, no Tratado de Tordesilhas. Né? Começou muito antes, né? Se materializou aqui na forma desse mapa. Né? E aqui já começa, né, a subversão de entender que tinha uma população aqui e que ela não fazia mais parte desse planejamento. Né? E 400 anos depois, através dos ciclos econômicos que formaram o território brasileiro, né, você tem essa expansão e, obviamente, a gente já conhece um pouco as relações que se deram para isso. Existia planejamento aqui? Existia. Né? Eu achei alguns mapas, tem um professor da geografia da USP que estuda mobilidade nos séculos 18 e 19, né? Então, tinha esse artigo de um aluno dele, que ele mapeou o processo de planejamento e integração territorial, que ainda não existia, porque esse depois, né, a questão do Acre, né? Que vai ser anexado depois da guerra e tal, né? Tem esse processo, né? Então, já existia, né? Aí aqui você já vê que, né, já conseguem identificar o Acre. Então, já existia processo de planejamento desse território, integração, etc., né? Mas no cerne urbano de todas essas cidades, né, essas contradições as contradições do processo império, colônia-império, já estavam sendo, através da apropriação indébita da cultura territorial indígena, da incorporação das populações escravas africanas, né? Enfim, e isso se desenhando para dentro do território, né? Em processos de fuga desses processos econômicos e também de resistência, que foram formando as cidades. Essa aqui é só um outro exemplo. Tá? Então, antes de entrar aqui, eu só queria fazer uma pausa, só para eu acho que eu joguei muita informação,
né? Mas só para entender minha linha de raciocínio. O que eu quis trazer aqui para vocês, que é uma coisa que o materialismo histórico traz como ferramenta para vocês, para a gente entender qualquer processo de planejamento, a gente precisa estudar a história de qualquer território. Eu falei tudo isso, né? Eu conceituei tudo isso, porque toda vez que eu precisei fazer um processo de planejamento, eu recorri a uma periodização, né? Então, se pegar minha dissertação de mestrado para falar da gestão de águas da Bacia do Paraíba do Sul, eu fiz uma periodização histórica do uso da água. Tá? Então, essa é uma forma interessante, essa é uma metodologia muito legal, porque você começa a resgatar coisas que não são muito visíveis, né? Eu vou dar um outro exemplo de um trabalho que eu fiz, de planejamento territorial, mas numa escala muito menor, que foi, eu participei de alguns laudos de caracterização de terras quilombolas em São Paulo. Então, eu me juntei com 2 antropólogos, e uma área no Vale do Ribeira e uma área em Pissinguaba, em Ubatuba, em São Paulo. Então, a nossa missão era fazer para o Instituto de Terras um laudo de caracterização antropológico e espacial, territorial, para sugestão como demarcações de terras quilombolas, né? E aí, qual a ferramenta que eu usei? Eu usei o mapa histórico social, um mapa mental. Então, eu peguei as pessoas mais velhas, né? E aí elas me falavam assim, onde era o roçado? Era lá, não sei aonde, mas depois a gente migrava para lá. Então, fui mapeando as áreas de uso que não eram demarcadas no território, né? E aí depois os mais novos me levavam nos lugares que eles falavam, e eu ia marcando com GPS cada um desses lugares e caracterizei, e fiz uma caracterização primeira para uma delimitação territorial de cada área dessas, a partir de um mapa oral, né? E aí, quando você coloca essas questões no mapa, você consegue ter uma visão muito legal. A gente conseguiu traçar um limite, e depois a gente jogava a questão fundiária em cima para discutir junto com o ITESP qual seria o limite. Então, isso é uma forma também interessante de mapear e de fazer questões, e que não é difícil, né? Você consegue fazer coisas muito legais. É possível fazer isso no planejamento urbano? É possível, mas tem algumas dificuldades que eu posso depois, mais para frente, discutir com vocês, né? Mas ainda, aí vou continuar aqui minha linha de raciocínio. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo? Tudo beleza? Tá todo mundo vivo? Tranquilo? Beleza, maravilha. A Esther, né, no texto, nesses 2 livros, né, ela traz um quadro muito legal, que também isso aqui daria uma aula só em cima desse quadro, tá? Para a gente começar um pouco a entrar nas questões de planejamento urbano, né? Mas eu vou deixar aqui como referência, mas aqui é um quadro lógico, onde você tem 3 colunas aqui. Como é que a ideologia, o método, né, analítico conceitual usado nos processos de planejamento que existem, que já existiram, que eles conseguiram mapear, tá? Então, venho desde o socialismo utópico, a forma e a função das cidades gregas, né, a escola de Chicago, com a segregação socioespacial e etc. Depois você tem a discussão de uma ciência sociais mais crítica, que vai trazer o materialismo histórico, as questões de pós-modernas, etc., com a justiça social, ou com a teoria da ação cumulativa, e como isso, dentro do processo de planejamento, gerou formas e planos, tá?
Então, essa é uma outra discussão muito interessante que a gente poderia debruçar, e eu queria ter feito isso, mas eu não consegui. Tem uma quarta coluna aqui de identificar quais cidades tiveram processos disso. Dá para fazer isso, tá? Então, e depois olhar no mapa como é que é essa conscientização, né? Como é que é essa materialização no espaço. Tá? Deixa eu só passar aqui. E, obviamente, o Brasil passou por várias fases dessas, né? Tem várias cidades que são representativas de cada processo conceitual metodológico desse processo. Hoje eu moro numa cidade na qual, né, foi desenhada por urbanismo modernista. E aí eu queria só fazer um exercício aqui com vocês, de olhar aqui para Brasília. Eu vou te falar para vocês que está me surpreendendo morar em Brasília, tá? Mas eu estou num lugar de privilégio, né? Eu moro na utopia modernista, eu moro dentro do plano, né? E é incrível, assim, né? A cidade funciona, a cidade ela é funcional. Não é funcional para tudo, porque a gente precisa contextualizar historicamente, né? É uma cidade feita para o carro, né? Onde o carro é poder, sabe, cara? Então, é muito emblemática, mas é uma cidade funcional, como eles queriam tratar. Mas ela fica limitada a essa circuncisão mais aqui em torno dos lagos, e quando você vai para... Deixa eu só aqui, deixa eu só... Para o extremo periférico, o Sol Nascente é uma das áreas periféricas, uma das maiores favelas do Brasil, né? E com uma precariedade urbana espelho do que são as periferias em todo o Brasil. Então, você tem aqui, moldado no espaço, né, um processo de urbanismo lindo, maravilhoso, funcional, né, que sobrevive a décadas históricas, né, e a consequência de uma não expansão desse urbanismo para todo o território é muito pesado, né? Isso é uma característica urbana, né? E aí aqui a gente pode discutir habitação, pode discutir mobilidade, pode discutir questões, ferramentas, instrumentos de ordenamento do território que são muito conhecidos, são aplicáveis, já foram testados. Tá? Então, isso é uma coisa. Porém, quando nós vamos aqui para um processo amazônico, que é o que eu vou me debruçar agora dentro da cooperação, é uma outra lógica de cidade. E provavelmente os instrumentos mais conhecidos não são aplicáveis aqui. E nós vamos ter que remodelar os processos de entendimento de instrumentos de aplicação de ordenamento do território na Amazônia. Primeiro, porque existia um projeto político na ditadura na qual não conversa com o território. Né? Então, se você tem o processo da Transamazônica, que formou as famosas espinhas de peixe, que não tem correlação nenhuma com a formação e ocupação desse território, que é dada pela água. Então, como discutir
processos de ordenamento do território dentro de um conflito como esse, de uma história de processo de formação com projetos políticos completamente desconectados do processo de ocupação desse território. Como é que a gente vai falar, como é que a gente vai discutir questões de ordenamento territorial com os indígenas? Como é que é a ocupação deles nas áreas urbanas? Né? Faz sentido ordenamento territorial para eles? Né? Então, essas são questões que agora a gente vai ter que... essas são provocações, tá? Obviamente. E a gente precisa ouvir essas pessoas para tentar influenciar numa política nacional. Tá? Então, eu só estou trazendo provocações a vocês, né? De como pensar o território dentro das escalas e como você vai mudando as escalas e como isso vai mudando a forma de se fazer planejamento. Tá? Bom, quanto tempo eu tenho? Só para eu saber como é que eu estou aqui. Tá tudo bem no meu tempo? Né? Tá, né? E mais tá meia tudo bem? hora, Rogério. Tá tudo bem. Tem meia hora. Tá. Fica à vontade, vê o que Não, tá bom. disponível. É só para ver como é que eu passo por essa parte aqui. Assim, existe também toda uma tentativa de periodização do planejamento urbano no Brasil. E ele passa, assim, tem dois textos muito legais que eu acho que eu não coloquei na bibliografia, mas eu vou acrescentar aqui na minha apresentação, tá? Que essa primeira fase, que é a fase que eles chamam de planos de embelezamento, mas é a fase sanitarista, né? Na qual foram feitos processos urbanos conectados, alguns com questões de saúde, salutares, etc. Tem toda uma questão desse viés urbano, né? Que vem lá de uma teoria inglesa, né? Enfim, então tem esse processo que eles chamam de embelezamento, mas é o processo de urbanismo sanitarista. Tá? Deixa eu só dar um exemplo para vocês, e aí, lá em Niterói, um projeto sanitarista, né? É um pouquinho depois esse projeto, mas é só para vocês entenderem, né? Niterói tem essas duas lagoas, essas lagoas eram fechadas para o mar, e um projeto sanitarista, né, que depois se descobriu que não era só sanitarista, era também de desenvolvimento urbano, abriu um canal aqui, né, então foi uma empresa de construção civil, abriu isso aqui, mas foi um projeto sanitário com a Fiocruz, tem toda a documentação sobre isso, mas que essa abertura foi feito um aterro e a ideia era ocupar aqui e fazer um projeto, assim, um projeto dos anos 50, 60, se eu não me engano, tipo Dubai, era fazer uns canais fluviais aqui e ia ter as mansões aqui, para entrar, e essa abertura do mar era para entrar lanche, etc. Tá? Dando um dos exemplos sanitaristas, como a gente tratou, isso é uma questão muito sensível dentro do território de Niterói, isso aqui é dessas referências, né? E cada um na sua cidade aí pode buscar no processo histórico que vai ter um projeto sanitarista, né? Dessas cidades mais antigas, né? Vai ter um processo sanitarista, né? Deixa eu já passar para cá, né? Isso aqui é a publicação do WRI, que é uma instituição que sistematizou, foi a forma mais simples aí que eu encontrei de mostrar, né? Então, você tem essa primeira fase, né, dos projetos sanitaristas,
você tem uma segunda fase, que são de planos e conjuntos, né, que aí já começa a querer conectar áreas da cidade, né, você tem processos de periferização, ou a lógica americana do subúrbio, né, mas no Brasil foi uma lógica diferente, foi mais também higienista, né, em algumas cidades, de expulsar os mais pobres das áreas centrais, né. Então, também tem isso, né? Então, por exemplo, o trem do Rio de Janeiro, né, foi em função para levar os pobres para longe do centro do Rio, né, porque era um reduto de escravos urbanos, né? Então, tem uma história, tem um livro muito legal de história da escravidão do Rio de Janeiro, que foi feito por uma americana, Mary Crash, eu não tenho ele aqui, que conta, né, como é que foi esse processo de escravidão urbana, que é fantástico, né? Depois, esse processo de reconhecimento da memória do caso do Valongo traz reaviva esse processo. Depois, os planos de desenvolvimento integrado, tentando integrar a cidade, porque a cidade começa a ficar caos, né? Então, você tem esses planos de desenvolvimento integrado. E você tem essa fase dos planos sem mapas, né? É interessante isso, né? Porque é uma fase na qual os mapas eram feitos em papel ainda, né? Eu estava na faculdade em 99, entrei em 99, eu aprendi cartografia no papel, né? Então, o processo disso que eu estou fazendo aqui com o Google Earth é muito recente, né? A gente não tinha essa instrumentalização de entender o território através dos mapas com tanta facilidade, era uma coisa específica e tal, né? Então, essa apropriação de se fazer mapa, né? É uma coisa interessante, mas por muito tempo foi feito planejamento com mapas muito rudimentares, né? E em escalas não apropriadas. E isso gerou muitos erros, né? Muitas interpretações errôneas do processo de planejamento. Tá? E aí, depois você tem a fase na qual você traz para o processo de planejamento a visão do direito à cidade, né? Então, é uma outra lógica e uma nova forma de se fazer um planejamento urbano, né? O Marcelo Lopes de Souza, ele usa uma expressão que é o planejamento urbano alternativo, né? Não é a reforma urbana, mas é um planejamento urbano alternativo, na qual você tem instrumentos e ferramentas que são possíveis de serem desenvolvidas e trabalhadas, né? Apesar das críticas que ele faz a isso, né? Esse é o planejamento urbano alternativo que o Marcelo Lopes de Souza chama. Tá? E tudo isso traz e aí que é a questão mais, para mim, mais você traz toda essa conceituação, todo esse entendimento histórico, e aí quando você vai planejar, você tem uma dimensão legal ainda. Você tem leis que regem o ordenamento do território, né? E aí que é a coisa mais difícil, né? Porque por princípio do direito, né? Há contradição. Você está exposto ao contraditório. Então, você tem uma lei que ela já nasce contraditória. Ela pode ter um contraditório. Isso para mim, é muito difícil. Como é que você lida com isso no processo de planejamento? Como é que você explica para a população ribeirinha do Alto Xingu que a lei que eles regem eles por algum motivo pode não ser aplicável? Como é que você explica isso? Como é que você chega num consenso a partir de um arcabouço legal?
Isso, para mim, é um passo que a gente tem que traçar, assim, então a gente tem que ocupar espaços de discussão legal. Não sei se tem advogados aqui dentro desse processo, mas ajudar como tornar essa linguagem acessível. Como é que você traduz uma lei para a população? Como é que você faz um processo de participação para a construção de uma lei? Que vira parágrafos, que vira capítulo, né? Isso não é palpável no processo de planejamento e de participação. Não é. É uma coisa das mais difíceis de serem desenvolvidas. Tá? Por isso que as leis, elas têm problemas. Aí você faz todo um processo dentro do executivo, né? Todo mundo conhece como se faz um processo legislativo, por exemplo, de uma legislação, de um plano diretor, todo mundo conhece? Não? Eu vou tentar fazer só um caminho lógico, eu devia ter posto isso aqui, eu não pus, né? Não. Então, só para alinhar aqui. Então, a Constituição Federal cria uma hierarquia territorial do Estado brasileiro, né? Que é dada pelo governo federal, estadual e municipal, e esse é o governo executivo. Esse é o executivo, né? É quem operacionaliza as políticas públicas. E o nível municipal é responsável pelo seu ordenamento territorial. Então, qual é o ente federado que determina o que pode ser feito ou não dentro de uma área administrativa de uma cidade? Né? É o governo executivo municipal. E toda ação de proposição de leis, de zoneamento, de uso do solo, de qualquer de processo urbano, de definição do perímetro urbano, é uma proposição do executivo. Certo? Beleza? Até aqui? O executivo faz a lei, pode fazer um processo, é obrigado pelo Estatuto da Cidade a fazer todo um processo participativo, e ele leva essa proposição discutida, né, na tentativa de uma discussão, que muitas vezes não acontece, ou acontece mal feita, e aí eu já vou entrar nisso também, leva para o legislativo, nossos vereadores. E eles vão pegar aquele texto e vão fazer o que ele quiser, porque eles são representantes do povo. Nossos representantes, né? E eles vão definir se aquilo que o executivo fez, planejou, né, criou dentro da lei, está adequado ou não. E eles têm o poder de mudar toda a estrutura daquela lei que foi entregue pelo legislativo. Obviamente, depois isso volta para o executivo, que ele pode vetar algumas mudanças, tá? Então, existe esse processo de passo e passo. Mas, quem toma a decisão é a Casa do Povo. Então, pensem bem quando vocês votem em vereadores, muito mais do que no executivo. Né? Então, o processo de lei é isso, tá? E quando vai para o legislativo, ele também é obrigado a fazer audiências públicas e fazer um processo de participação que é pior do que o executivo, né? Porque são audiências públicas para marcar que fez, né? Só para adesão legal, né? Então é isso. Então, o processo de fazer uma lei passa por esse caminho, né? Então, porque o município tem autonomia administrativa de fazer essa questão do ordenamento territorial. Tá? Só que não basta só fazer uma lei de ordenamento do território, né? Tem toda uma lógica da gestão pública, né? Você tem um processo... Aí eu tentei montar... Isso aqui eu fui dar uma aula na UF, na disciplina de planejamento territorial, e a demanda, né, que a professora lá me deu é explicar o que é a gestão pública dentro
como é que era a minha visão de gestão pública sendo da Secretaria de Urbanismo e tratando planejamento urbano, né? Eu tenho o processo de planejamento aqui, ele pode ter essa lei, que tem um mapa, que tem que definir, que tem as ações definidas, mas tudo isso tem que estar ligado a um processo orçamentário, que também é feito pelo Executivo, que também é validado pelo Legislativo, e que define a forma como a qual vai se operacionalizar aquele processo de planejamento, né? Então é isso, planeja, se conecta o planejamento a uma estrutura orçamentária, e essa estrutura orçamentária operacionaliza esse processo de planejamento, que na maioria das vezes deveria ter um processo de acompanhamento, e etc, etc, etc. Tá? Só que essa visão territorial do orçamento é uma coisa que também ninguém faz dentro da gestão pública. É um tema muito caro, né? E aí eu tenho um grande amigo que fez esse trabalho aqui, que eu recomendo todo mundo a ler, né? Ele é um amigo meu geógrafo, mas fez doutorado na FGV, que é Orçamento e Redistribuição do Território, uma análise da dimensão espacial da receita e das despesas orçamentárias na cidade de São Paulo. E ele pega, porque São Paulo disponibiliza esse dado aberto. E aí ele fez uma correlação do investimento, do orçamento no território com as áreas de voto. Então, é super legal. Isso também é uma outra ferramenta nova que pouca gente está fazendo e que tem que desvelar, assim, como é que para onde está indo no território o investimento. Tá? Isso, se a gente tivesse isso em todas as cidades do Brasil, construir planejamentos de 10 em 10 anos ficaria muito mais simples de você, simples não, né? Mas facilitaria muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Né? Então, essa lógica do orçamento territorial é uma outra nova vertente aí de estudos do território e que pode dar base para grande parte do processo de planejamento urbano. Tá? Vou dar um exemplo muito claro, assim, né? Pegar cidades que estão fazendo ciclovia, né? E o quanto de investimento está dando e quanto que isso impacta no território. Bom, isso aí é um indicador fantástico, saca? Isso dá margem assim, para muita discussão e para mostrar, olha, a gente tem uma lei nacional de trânsito que a prioridade é o pedestre e o ciclista, e o investimento é inversamente proporcional, é a pirâmide inversa, né? Então, assim, a gente está no fim do planejamento, né? Então, assim, isso é muito legal, dá muita margem, dá muita base conceitual e técnica para discussão em processo de participação. E quais são os desafios para o planejamento territorial urbano, né? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, né, eu achei que eu ia escrever questões, tipo, eu só consegui responder com novas perguntas, né? Porque, assim, né, como redefinir cidades a partir dos problemas que eu passei aqui muito rápido, existentes nos territórios que vocês estão atuando. Como redefinir cidades que estão construídas há 400 anos? Por um modelo lógico que não, por muitas vezes não cabe mais, né? Como é que você redefine cidades? Né? Se isso fosse no século XIX ou XVIII, né, acho que é isso, né? Como fez Chicago, que queimou a cidade e reconstruiu. Né? Acho que isso a gente não consegue fazer mais, mas isso é usado, por exemplo, dentro dos vários movimentos de ocupação e moradia, com incêndios criminosos para reocupação e reassentamento. Isso é uma prática do mercado imobiliário, né? Do mercado de produção da construção civil. Né?
Que a gente vê direto isso, né? Quando você quer ter reintegração de posse em áreas urbanas como São Paulo, os caras vão lá e metem fogo, né? Então, e é daí que nascem os movimentos da reforma urbana em São Paulo, né? São desses processos e desses ataques e dessas resistências, né? Um outro desafio é o tempo de maturação de uma política pública territorial. Ela não é imediata. Ela não é num ciclo de governo, nem em 2. O Estatuto da Cidade, quando coloca 10 anos para revisão de um plano diretor, não é à toa, né? E pode ser que em 10 anos você não veja o que foi planejado materializado. Tá? Então, o tempo de maturação de uma política pública não é o nosso tempo. E hoje a gente trata com um tempo decimal, inésimo, né? Eu estou falando isso porque eu estou agora no processo de tecnologia, né? Estou estudando dentro da ciência da computação, e aí eu vi a série do Spotify, todo mundo usa Spotify, tem que ver. E eles estão discutindo isso, o delay tem que ser quase zero. Então, o tempo adequado para o uso humano, ele é zero. A gente está trabalhando com coisas que estão influenciando a nossa vida, em que o tempo é quase zero, de uma mudança de uma coisa para outra. Tá? Isso é muito filosófico, daria também outra aula, né, de ética das ciências e da tecnologia, que é um outro tema muito maravilhoso, e que desdobra nas cidades, tá? Que a gente poderia também ficar muito tempo discutindo. E aí, e esse aqui eu trago porque eu tenho algumas experiências e sempre tive dificuldade de impor um processo de participação diferente. Os modelos de participação hoje para a construção de legislação, para mim, são inadequados. A audiência pública, da forma que é hoje, para mim, não traz resultado nenhum. Tá? Pode trazer para os... ele tem um papel, tá? Ele não é indispensável, eles têm que acontecer, mas só a audiência pública não influencia nada no processo. Influencia em questões muito latentes, assim, quando os caras querem, sei lá, que nem passar alguma coisa em cima de uma área ambiental, sabe? Só quando são coisas muito, 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 muito latentes, que, assim, quem fez foi muito escrachado e falou assim, não tomou nenhum cuidado, né? Mas para construir uma lógica do território, os processos de participação têm que ser muito mais íntimos, né? Acho que na Argentina, em Buenos Aires, tem processos de participação que duram 10 anos. Isso é aceitável no Brasil? Nunca. Né? Nem o judiciário, nem o executivo, nenhuma das instâncias do poder, né, de poder conseguem entender esse tempo. Né? Mas também, uma outra forma de pensar isso, que quando você tem tempos, né, menores de revisão de planejamento, quando você faz uma lei, ela não para ali. Né? Então, a gente tinha que criar mecanismos, através dos conselhos das cidades, por exemplo, de olhar para o processo de planejamento bianualmente, anualmente. Você não precisa mudar uma estrutura de lei. Né? Você pode rediscutir o processo de planejamento em cima dos resultados que aquilo está acontecendo. Então, os conselhos da cidade seriam espaços de participação interessantes e que são poucos ativos. Né? Em alguns casos, muito ativos, em algumas cidades. Né? Mas por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Curitiba. Curitiba usa a mesma base territorial do plano diretor de 1970. Óbvio, limites foram mudados, tipos de usos foram mudados, mas a essência do plano diretor é o mesmo
da década de 70. Né? Então, assim, por exemplo, o Marcelo Lopes de Souza, que é um cara crítico do processo de urbanização da cidade brasileira, ele elogia Curitiba. Ele fala, ó, eu tenho que admitir que Curitiba, apesar de ter suas contradições, ter uma série de outras coisas, a gente pode discutir Curitiba, que tem problemas, mas, assim, é uma cidade, né, bem... que funciona, né, do ponto de vista, né, do planejamento, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, das questões sociais e de desigualdades, mas existe um processo, existe esse processo e ele é rediscutido a cada ano e ele tem um processo muito claro de rediscussão e de participação. É amplo? Ainda não, também, porque usa instrumentos antigos, velhos, né? Então, esse é um processo, né? Em Niterói, quando eu tive aí à frente aí, eu participei do plano diretor, e participei da lei de uso que está sendo agora votada, né? A gente tentou criar mecanismos diferentes de participação, por exemplo, dentro do Compur, lá no processo do plano diretor, a gente fez uma capacitação de lideranças para os processos urbanos, então pegou os presidentes de associações de bairro, fez uma discussão, priorizou, levantou problemas, priorizou problemas com eles, isso se desdobrou em ações que foram levadas para dentro do processo. A Vivian está me lembrando das consultas públicas online, porque lá tem o Colab, então a gente usa o Colab como forma de dar acesso. O Colab é um aplicativo de gestão do território, é super legal, que a prefeitura aderiu e usa como uma ferramenta de instrumento. Então, cara, você tem que ter outros espaços de participação, né? E esses espaços de participação não só devem servir para apontar problemas. Isso é uma outra coisa também. É também para a gente construir soluções. E é difícil demais de fazer isso, né? Porque muitas vezes estão ali processos de oposição que eles só querem desconstruir o processo. Como é que o gestor público lida com isso, né? Mas, por um outro lado, eu tive experiências muito legais, né? Posso contar uma muito legal, que foi com a Thalíria. Todo mundo conhece a Thalíria Petroni, que é deputada federal. Ela era vereadora em Niterói, quando eu entrei em 2017. E aí, pô, eu peguei, quando eu entrei, eu vim da consultoria da FGV, que tinha feito parte do processo do plano diretor, e aí, na transição de governo, eles me chamaram para ser subsecretário, né? E aí eu criei um espaço de discussão, onde eu chamei os vereadores, né? Aí veio a Thalíria, veio outros 3 vereadores, e eles traziam os partes das comunidades para discutir o mapa de ZEIS e para redefinir as delimitações das áreas de favela em Niterói, né? E aí a gente saiu de um mapa que pegava, sei lá, menos de 10% da área territorial urbana de Niterói para 25% da área mapeada como ZEIS, né? Então, esse foi um processo de participação, de construção, em que eu peguei a base dos vereadores, trouxe para dentro da prefeitura, abri os mapas, desenhava os mapas com eles, e algumas vezes eu fui no campo, a gente fez as delimitações, para que a política habitacional fosse direcionada de uma forma correta, né? Porque aquele era o mapa que define como que o planejamento e o orçamento vai direcionar a política habitacional do município. Então é isso, assim, um exemplo muito pequeno, mas que foi um espaço incrível, né, de participação. Posso dar outro exemplo de Niterói, que a Vivian participou, que foi uma ideia do trabalho que elas fizeram, que a gente estava fazendo o processo de planejamento do VLT, um estudo de viabilidade do VLT, e a gente fez uma consulta, e eles trouxeram a questão de gênero identitário para dentro do processo de planejamento de um projeto. Não estou nem falando de um projeto de planejamento, de um projeto.
A gente soltou uma consulta, só mulheres responderam, depois eles fizeram ponto focal e trouxeram, cara, inputs muito legais, que são usados agora, dentro do processo de planejamento da mobilidade no Niterói. Então, assim, há a possibilidade de criar novos espaços de participação, e esses espaços têm que ser sempre para construção. Essa é a minha defesa, porque eu, como gestor público, tive muita dificuldade. Vocês puderam passar um pouquinho da minha estrutura ideológica conceitual, né? Eu não sou o cara que apoia o genocídio, porra. Eu sou o cara que quer construir um mundo melhor, eu quero a igualdade, a igualdade, enfim, né? E eu tive problemas em processo de participação, né? Com pares, com quem eu achei que a gente podia pelo menos dialogar, não precisava concordar, não queria concordância, eu queria construção, né? Então isso é muito difícil para o gestor público. Vamos lá, estou acabando. Então, todo esse discurso, tá? Também para vocês, é uma chamada para ação, tá? Então, eu pus isso aqui, Aline, sem a gente se alinhar, né? E foi muito legal ouvir você falando, eu falei, caramba, meu último slide está conectado com eles, né? Feliz, muito feliz. A gente precisa ocupar espaços políticos onde não estamos. É preciso ocupar cadeiras de secretários, não é só de deputados, não é só eleição. A gente precisa ocupar equipes de secretários, de secretarias importantes, de estar dentro do executivo. Isso é importante demais. Esse meu processo de 6 anos lá dentro de Niterói abriu minha cabeça. Agora eu estou aqui dentro de uma cooperação internacional para discutir essa política de desenvolvimento territorial no nível nacional. Assim, então, assim, ocupar esses espaços são muito importantes. Nós temos que ocupar, porque senão a gente pode passar por um processo de 4 anos como a gente passou, né? Espero que isso não volte, né? E também tentar mudar a estrutura lógica de pensamento, que isso é um exercício que eu estou fazendo agora, né? Que toda a minha base de planejamento, como vocês viram, ela é eurocentrada, né? Ela é euro-americanizada, né? E esse processo de decolonização do pensamento, do planejamento, é uma coisa que eu estou tentando me aproximar. Ainda não tenho bagagem teórica para isso, mas é uma coisa que eu estou debruçando. E onde eu estou trazendo isso é através de estudar a morfologia urbana. Isso é uma das coisas que eu estou fazendo dentro da ciência da computação, né? Então, modelagem de áreas mais vulneráveis, e entender como e reconhecer que a morfologia urbana de favelas, ela é uma morfologia urbana, né? E só uma provocação, isso aqui foi um prêmio, um arquiteto da favela, né? E ele não moldou o contexto de paisagem, mas ele conseguiu, né, trazer dentro da morfologia da área de favela um novo conceito de arquitetura para essa área, com conforto, com qualidade, né? Com ventilação, com luz, né? Então, esse é um projeto de BH, né? Eu esqueci o nome Desculpa, eu tinha aqui anotado, só que meu celular morreu aquela hora. Mas depois eu coloco aqui na referência, foi um projeto premiado. Como transformar isso em política pública? Isso aqui tem que ser uma política pública. Cadu dos Anjos, obrigado, Ana. Obrigado. E se a gente consegue resolver uma política habitacional da morfologia urbana das áreas de favela, aí as outras questões vêm que é o processo de urbanismo social lá de Medellín, de Bogotá e tal, né? Então, assim, um pouco descolonizar nossa cabeça,
para poder pensar soluções novas e trazer... Só que é isso, é mudar a política pública, é mudar a cabeça do executivo. Só que a gente pode mudar pelos processos de participação? Pode, também. É um início. Mas a gente tem que ocupar esses espaços também para poder também influenciar no processo legal do planejamento urbano das cidades.